sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Danilo Herculano, superintendente de relações com investidores do Banco BMG. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A sigla BMG existe desde 1962, mas o banco foi criado décadas antes e oferecia produtos para pessoas físicas e jurídicas. Na década de 1970 surgiu o BMG Leasing para o financiamento de veículos leves e pesados e a empresa rapidamente se tornou líder no setor. Anos depois, a companhia deixou de ser uma financeira e virou um banco múltiplo, que foi um dos pioneiros em empréstimos consignados para funcionários do setor público e na implementação de um canal de correspondentes bancários, o que democratizou a oferta de crédito no país. Nos anos 2000, o BMG constituiu uma subsidiária nas Ilhas Caimã, passou a ser líder no mercado de empréstimo consignado e fez a primeira captação externa por meio de um Eurobond. Em 2012, a empresa se associou ao Itaú e criou um novo banco voltado exclusivamente para empréstimo consignado. E a partir daí, o nível de produção desse tipo de financiamento atingiu níveis recordes. A parceria durou 4 anos. Para se consolidar no setor de serviços financeiros para baixa renda, o BMG criou a rede de franquias Help Loja de Crédito. Na mesma época, a BMG Seguros se tornou uma das maiores seguradoras do Brasil, no segmento de seguro-garantia. Em 2017, o banco entrou no mundo digital, com o lançamento de uma plataforma de investimentos. 2 anos depois, lançou o Poupa Pra Mim, opção para clientes que queriam guardar dinheiro. No IPO, em 2019, o banco captou quase 1 bilhão e 400 milhões de reais, que foram usados para aumentar o capital e voltou a operar de forma direta no empréstimo consignado. Ao longo dos anos, a companhia passou por uma transformação digital e esse ano firmou uma sociedade com o Banco Inter. E os dois passaram a ter participação na Granito, uma empresa brasileira especializada em meios de pagamentos. E você quer saber mais sobre o Banco BMG? Participe então, mande a sua pergunta agora pelo nosso chat para a gente conversar com o Danilo, que já está conectado aqui com a gente. Olá, Danilo, seja muito bem-vindo ao BMC Business. Boa noite, Renan, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Boa noite a todos os convidados e telespectadores. Opa, o prazer é todo nosso, pode ficar à vontade aqui, né, que a gente sabe que essa é uma ponte muito importante entre os investidores e as empresas, e o BMC Business, é claro, é sempre o melhor lugar para isso. Bom, vamos começar então, né, falando sobre os últimos resultados do grupo, né, já que o Banco BMG registrou um lucro líquido de 42 milhões de reais no terceiro trimestre, o que representa uma diminuição de 56,1% em relação ao mesmo balanço, né, do mesmo período do ano passado. E o lucro líquido recorrente totalizou 50 milhões de reais, uma queda de 42%, né, 42,8%, também na comparação com 2020. Qual é a análise que você faz em relação a esses números e eles vieram dentro da expectativa da empresa? Bom, sim, vieram dentro da expectativa da empresa. Relembrando aqui todos, né, revisamos o nosso guidance na divulgação do resultado do segundo trimestre e um dos motivos da revisão foi justamente essa queda que já era esperada de uma certa forma pela companhia, visto a dinâmica da taxa Selic, tá? Sem querer ser muito técnico aqui, mas é importante passar por esses pontos. A gente teve em 2000, a gente está tendo, né, em 2021, uma inclinação não só mais rápida, como mais aguda da taxa básica de juros, da taxa Selic. Como a parte do passivo do banco justamente tem essa correlação de CDI, né, de taxa Selic, então esse custo do funding do BMG subiu de uma forma muito mais abrupta que a capacidade da administração de reprecificar o lado dos ativos. Relembrando também que parte desses ativos do Banco BMG são produtos de crédito consignado,
que se de um lado ele tem esse cap na taxa, nessa taxa máxima definida aí pelos órgãos, pelos convênios, a PDD é super estável e previsível, né? Então, essa compressão de margem que aconteceu do lado da taxa, o banco ele vem fazendo duas formas, né? Pensando aqui no negócio as is, o remix do lado dos ativos tem sido fundamental para melhorar a precificação do lado dos ativos. Então, se a gente pega aqui de 3, 4 trimestres para cá, a participação do consignado perante todas as carteiras ela cai de 75%, ou cerca de 75% para algo próximo a 67%, e o que a gente espera é que esse remix do lado dos ativos continue acontecendo. Isso precisaria de mais cerca de 1, 2 trimestres para a gente ver o NII do banco, nessa margem financeira do banco estabilizar, então depois voltar a subir. Ao passo que tem uma discussão muito importante na mesa hoje, que é, com essa taxa básica de juros, o governo já deveria ter aumentado a taxa também do consignado, né, o teto da taxa máxima do consignado, tanto do empréstimo quanto do cartão. Uma dessas discussões aconteceu hoje, o nosso representante na BBC, que participa dessas discussões e etc., né, a BBC, Associação Brasileira de Bancos, né, onde que bancos como o BMG, por exemplo, participam dessa associação, é bem parecido com a FEBRABAN, que o banco também participa, esteve presente nessa discussão de hoje e a gente está bem confiante aqui de que essa taxa, né, na verdade, a decisão da reunião foi de aumentar a taxa e agora o INSS precisa soltar uma portaria. Com isso, a gente consegue ter uma reprecificação mais rápida dos nossos ativos, deixando essa linha de empréstimo ainda mais competitiva para 2022. Perfeito. E como a gente viu, né, o BMG é um banco que culturalmente, desde os seus primórdios, focou aí no consignado e a companhia já está também avançando para outras frentes. Para iniciar também, né, para a gente começar a falar sobre isso, poderia abordar primeiramente sobre como é que é a visão da companhia para o mercado de consignado atualmente? Sim, foi interessante nessa vinheta que passou um pouco do banco aqui, enxergar como que esse banco de 90 anos continua se transformando e continua super moderno, né? A nossa CEO até brinca, nós somos uma fintech de 90 anos, e vendo esse vídeo foi justamente isso, eu lembrei ali dos momentos do IPO, dessa transformação. Eu estou no banco já tem mais de 15 anos aqui do BMG, e vi justamente essa transformação. Foi interessante que quando eu comecei ainda como estagiário no banco, o banco estava começando muito forte no consignado, e era uma visão muito de banco matricial. A visão dos bancos na época era muito de canal e produtos. Então nós tínhamos ali o canal dos correspondentes bancários, que foi uma das grandes sacadas do BMG ali no início dos anos 2000, para expandir, dado que o custo de agência, né, para o tamanho do porte do banco, era um banco médio na época, não tinha condições de investir tanto quanto os grandes bancos, e a gente utilizou do mercado dos correspondentes bancários para expandir o crédito consignado e rapidamente o BMG se tornou líder nesse segmento. Mas é interessante porque o consignado é o produto porta de entrada, né? A linha de crédito mais barata que o tomador ali, principalmente o tomador que tem mais desafio de crédito, né? A base da população brasileira que tem esse acesso. Então é a primeira linha de entrada e o banco ele começou a enxergar que ele tinha muito mais potencial de se relacionar com essa cliente. Que é interessante quando a gente vê, quando ele sai dessa visão matricial de canal e produto e começa a entender o ciclo de vida do cliente. O consignado aos olhos do Banco Central, né, esses últimos 3, 4 meses, teve uma redução da concessão, muito mais em prol desse achatamento de margem que a gente discutiu na questão anterior, mas ele tem um mercado potencial muito grande ainda, né, um mercado endereçável muito grande, principalmente quando a gente vê o custo do crédito subindo, que é o que está acontecendo agora. A visão de crédito dele ela é muito positiva, porque é muito mais um risco operacional do que um risco de crédito, dado que para os principais grandes públicos, né, que o aposentado pensionista e o servidor público, ele não tem tanto churn, né, o salário dele é muito estável, né, o benefício é muito estável, então você consegue, de fato, dar um crédito com uma boa garantia, e apesar dessa redução que está acontecendo agora muito mais momentânea por causa desse achatamento de margem, a gente espera que com essa reprecificação nova ele volte a crescer. Mas de fato muito menos do que foi há 15 anos atrás. Por isso que a importância dessa estratégia do banco de crescer em camadas, né? A gente tem um conceito aqui de ser justo com o cliente, então a gente começa a dar as linhas de crédito mais baratas e nunca abandona o cliente em todo o seu ciclo. Então começamos com empréstimo consignado sim,
cartão consignado para aquele público elegível, mas tem uma sequência de novos produtos aqui que foram lançados, seguros, serviços, e tudo essa experiência também hoje dentro do banco digital, que depois dessa evolução do correspondente bancário, né, passamos aí pelo modelo da Help, que é uma franquia de crédito, que é um modelo físico também, e todos esses dois componentes se juntam no nosso banco digital, que é o conceito que o banco chama de Phygital, tá? Uhum. E Danilo, como é que foi esse processo de mudança do consignado para abrir novos produtos? Você poderia abordar, né, como é que falar um pouquinho mais sobre a carteira de produtos do BMG e as expectativas em torno deles? Sim, como eu disse, a gente era muito focado em consignado, era um dos maiores de consignado do Brasil, conseguimos ter originações superior a R$1 bilhão por mês. Mas o produto de consignado ele tem uma série de belezas, né? A inadimplência estável e previsível é uma delas. Mas ele é um produto que no início a gente chamava um pouco de anticíclico, e hoje a gente vê que ele é um pouco de antivol. O spread, quando você está num ótimo momento dele, o spread é a taxa menos taxa, né? A taxa que o banco compra o dinheiro, menos a taxa que o banco vende o dinheiro ali. Quando você está num momento de muita pujança no crédito, a competição ela vem muito forte e acaba achatando seu spread. E quando você também tem um momento de virada de crédito, de PDD, de receio, de inadimplência nas pessoas físicas, você também tem os grandes bancos vindo forte, fazendo um balanceamento dentro desse produto. Então, o banco ele entendia que ele estava sempre no início da vida do seu cliente e que esse cliente, fazendo uns estudos mesmo com base no cliente, ele consumiu o consignado do BMG e todo um leque de outros produtos nos bancos ao redor do BMG, né, nos bancos competidores do BMG. Então, essa ideia de oferecer mais produtos e serviços, ela nasce numa leitura da necessidade do cliente de fato, e aí todo o roadmap desse cliente, ele passa a ser, todo o roadmap de produtos, ele passa a ser com foco no cliente. Uma das primeiras mudanças que o banco teve, por exemplo, foi criar um canal alternativo ao correspondente bancário, que é a franquia. Ele também é um canal físico, tem todo um conceito bem parecido com o do correspondente bancário, mas o banco ele viu ali uma oportunidade de não investir em tijolos, né, cimento, e sim investir em tecnologia. Então, trazer uma experiência para o cliente já totalmente tech and touch, mantendo aquela sensibilidade humana, né? Lembrando que a gente está falando de pessoas aqui, principalmente pessoas um pouco menos instruídas, um pouco menos educadas, e para garantir que a oferta de produtos ela seguiria da linha mais barata até outras linhas. Esse modelo da Help é interessante que a gente começou a perceber o cross-selling maior. Então, lançamos um primeiro produto de crédito pessoal não consignável dentro dessa franquia Help, porque ela tinha todo o padrão de atendimento. Esse produto nós batizamos ele aqui do BMG de crédito na conta, é uma linha de crédito emergencial que o aposentado pensionista, por exemplo, transfere o benefício dele para receber no banco e ele tem também uma série de benefícios ao acessar essa linha, uma linha de crédito emergencial e também uma gama completa de produtos de seguro. Então, com base nessa experiência, de fato, a gente falou assim, em 2018, lançamos o nosso primeiro B2C, né, todos esses modelos de correspondente franqueados, eles são B2B2C, então a gente lança o nosso banco digital para ter, de fato, essa experiência completa e nesse conceito de Phygital, o cliente escolhe o seu canal de relacionamento e a sua forma de relacionamento. A gente, óbvio, né, faz todo esse serviço para o banco digital, que é onde que tudo termina e tanto o correspondente, quanto o franqueado, quanto o cliente, assim como a instituição, ganham também nesse relacionamento super fluido dentro do banco digital. Perfeito. E nos últimos meses, a companhia tem focado muito na sua estratégia digital. Queria saber como é que foi essa mudança para a companhia e também quais são as perspectivas futuras em relação a esse movimento. É uma transformação que está acontecendo de forma muito acelerada. Lembrando que nesses últimos 2 anos tivemos aí uma pandemia. E um dos exemplos de como que isso está acontecendo de uma forma realmente muito acelerada na pandemia, eu acabei de falar da Help. E a Help ela nasceu com um processo de biometria na formalização do crédito mais completo do Brasil, por exemplo. Isso na nossa época do IPO, inclusive, chamamos uma consultoria global para fazer essa certificação desse processo de biometria e, de fato, não tinha nenhuma empresa, ou banco, ou instituição financeira fazendo um onboarding tão seguro quanto esse modelo. Mas ela precisava estar cara a cara com o cliente, né? Ainda o cliente precisava ir na loja, falar com o vendedor. E no início da pandemia, com o isolamento social, rapidamente nós mudamos a forma de se comunicar e de formalizar. E agora, nessa volta às ruas, né, volta aos ambientes de escritório, a circulação das pessoas, não fazia o menor sentido o banco voltar atrás. Pelo contrário,
foi com base nesse novo modelo de processo de formalização que a gente trouxe, por exemplo, o atendimento via WhatsApp. A gente trouxe questões dentro do Speech Analytics na parte do atendimento via voz, onde a gente consegue trazer percepções. O atendimento está sendo bem feito ou não está sendo bem feito e conduzir mudanças no discurso e na relação com o cliente a partir dali. E também todo o roadmap de produtos que nascem para os canais físicos, nascem também para o banco digital. Dentro do universo do banco digital, a gente entende que 2020 foi um ano muito importante de experiência, de trazer novas experiências, fluidez no processo, na navegabilidade, estruturalmente em termos de segurança. E 2021 tem sido um ano muito importante para lançamento de produtos e serviços que vão garantir a monetização e a rentabilização desse cliente. Então, quando a proposta de valor já estava muito bem galgada, a experiência do usuário, né, do cliente dentro do banco, o banco vem acelerando e fortalecendo justamente esses produtos e serviços para rentabilização e os QRs começam a aparecer. Então, de fato, o que esperar é mantendo esse crescimento, né, com muita qualidade que o banco vem entregando e principalmente melhoria nos indicadores de rentabilização e monetização desse ciclo de vida do cliente dentro do banco digital. Certo. E ainda falando em consignado, né, sabemos que o histórico, né, do público de consignado é de um público de maioridade, né? Como é que foi a transição para a carteira do BMG e para os seus clientes, assim, quais foram as iniciativas usadas pelo banco, né, para auxiliar esse público? Então, é interessante porque o banco digital ele nasce com uma visão especialmente para esse público, né? Eu não vou me recordar dos números exatos aqui, mas o banco já tinha cerca de 4 milhões de clientes totais em 2018 e a grande ideia era assim, vou fazer o banco digital para pescar no aquário. Então, uma das coisas que nós nos preocupamos a gente fez pesquisa, mas talvez não precisasse muito de pesquisa para saber que o aplicativo mais utilizado pelo brasileiro é o WhatsApp. E a maioria desse público, ele utiliza o WhatsApp com comandos de voz. Então, a nossa primeira experiência dentro do digital foi garantir que desde o onboarding até uma transferência de recurso, uma aquisição de um produto, ele pudesse ser feito também por voz. Então, você tem todas as facilidades, a forma de fazer digitando, mas você consegue usar a avatar de inteligência artificial para literalmente concluir a operação. Então, seja pegar um empréstimo, fazer um investimento, uma transferência de dinheiro, ou simplesmente pedir a segunda via do seu cartão. Então, essa foi um dos princípios iniciais do banco digital, pensando em termos de experiência. Hoje, o processo de onboarding do banco está entre uns top tiers de mercado, e o que a gente viu que esse banco que funcionava tão bem para o aposentado pensionista, para o servidor público, para esse cliente da piscina do BMG, tinha um alto apelo, principalmente para o cliente não necessariamente consignável em si. Né? O que começou com uma visão de mar aberto ali, ou lá atrás, trouxe uma visão clara que o banco tinha uma oportunidade grande para entrar no segmento de white label de banco digital, que é um pouco o que nós fazemos aqui, que nós chamamos de temáticos, tá? Que é o banco digital para os clubes. A gente, né, muda de emprego, muda de casamento, a única coisa que a gente não muda de fato é o time que a gente escolhe, que esse a gente leva no coração pro resto da nossa vida, e foi impressionante ver como que a união desse propósito, né, da paixão pelo futebol do brasileiro, com a experiência de produtos e serviços financeiros, foi realmente um ganha-ganha. Então, contribuiu para o clube, contribui para o torcedor, que agora ele tem um banco para chamar de seu, para chamar do seu clube, e também a gente vê que os indicadores de QRs, não só de transação no cartão, por exemplo, mas também de NPL, potencialmente eles são menores do que os clientes do mar aberto, quando ele entra sem necessariamente um propósito tão grande. E foi dessa reflexão que a gente trouxe também a estratégia de crescer dentro do Bank as a Service. É um pouco diferente do modelo dos white label, mas vem da mesma concepção. Como eu trago um cliente com um propósito muito maior. E é daí que o BMG faz a parceria com o Novo Mundo. O Novo Mundo é um dos maiores varejistas do Centro-Oeste, relacionamento com mais de 1,5 milhão de clientes, mais de 1,5 bilhão de faturamento em 2020. E a ideia é fazer também uma parceria ganha-ganha-ganha, né? O grande intuito do varejista é fomentar sua venda, aumentar o fluxo de clientes fazendo compras ali dentro da sua loja. E o cliente, quando ele sai de casa para comprar um sofá, trocar sua geladeira ou qualquer coisa do gênero, ele tem uma concepção de crédito diferente daquele cara que abre a conta no banco digital para pedir crédito. Então, ele é um cara, em tese, ele já está mais bem planejado e ele já tem um conceito muito grande de por que ele precisa
daquele crédito, daquele produto e serviço, e aí ele vem já no onboarding do banco digital, né, ele já faz essa primeira compra num cartão de crédito do Banco BMG, e ele já começa um relacionamento com o banco, com produto e serviço rentável. E aí vem o banco com essa gama completa de produtos e serviços continuar oferecendo. Essa é uma das frentes que a gente está bem convicto aqui de expansão para 2022. Essa expansão já está ongoing, né, já está em curso aqui, e novas parcerias devem ser anunciadas ao longo do tempo. Tá? Mas é interessante essa estratégia de evolução por camadas, né? Então o banco ele tem um right to win muito forte para esse público consignável, que a gente tem uma campanha aqui de fazer de uma forma muito eficiente com os correspondentes e franqueados, né, o atendimento do cliente aqui dentro do banco digital, onde todos também nesse ecossistema ganham e tem um alinhamento de incentivo forte para isso, e tem essas duas avenidas fortes de crescimento, que são os temáticos e também as parcerias com os varejistas e, obviamente, aí o mar aberto, né, o banco que funciona para toda essa gama, obviamente funciona, por exemplo, para mim, recebo meu salário no Banco BMG e tenho utilizado, e para mim realmente cada dia que passa, cada mês que passa, tendo as utilizações, eu vejo que não falta nada para um perfil de uso como o meu, por exemplo. Perfeito. E, né, em relação aí, a gente está falando sobre, né, inadimplência também, né, queria que você falasse na pandemia, como é que os índices ficaram, né, em relação a isso, como é que o perfil do cliente BMG se comportou durante, né, esse período aí, dessa crise sanitária, e qual é o horizonte daqui para frente, na visão de vocês, como é que está também o índice de cobertura? É interessante, de fato a gente viu ano passado o grande temor do mercado com relação aos bancos foram questões de inadimplência. O Banco Central atuou muito forte, lançou medidas macroprudenciais importantes e também possibilidades de refinanciamento de alguns contratos. Comentei aqui algumas vezes que grande parte do portfólio do banco é oriundo de empréstimo e cartão consignado. E esses dois produtos, as faculdades de refinanciamento deles foram colocados bem mais no final do ano 2020, e de fato, como ela, diferente dos outros, ela dependia do cliente, no momento do empréstimo, ele teve uma participação muito pequena. Então, para quase 75% da carteira do banco, praticamente não teve renegociação oriundo dele. Mas o que afetou a curva de inadimplência do banco, e a gente comunicou muito isso no ano passado? Como a parte do cliente consignável ele tem uma gama muito grande de aposentados e pensionistas, e o aposentado pensionista é um perfil de cliente de pouco mais de idade, infelizmente ele foi o mais atingido pela pandemia, não pela perda de emprego, perda de renda, mas infelizmente pelas taxas de mortalidade. Então o que nós vimos, o aumento da nossa inadimplência na nossa carteira, foi muito devido a isso. Um outro ponto interessante, que a discussão volta agora, nessa última divulgação que eu vi meus colegas de sell side, de buy side, mais perguntando, mais trazendo, foi justamente esse tema de inadimplência, o que esperar para 2022. O BMG, assim como a grande maioria dos bancos médios, para produtos de varejo massificado, perfil de cliente de ticket um pouco mais baixo, ele faz a PDD de acordo com as regras do Banco Central, chamada 2682. Então é PDD pura, né, do que tem ali. Então o índice de cobertura ele varia um pouco de acordo com a velocidade de crescimento da carteira, ou com essa estabilidade dessa carteira, ou até com um decréscimo dessa carteira. Quando a gente olha para a carteira do banco como um todo, ele está bem estável nesses últimos trimestres e com a inadimplência bem dentro do previsível. Como eu disse, se a carteira galgada em consignado trouxe essa compressão de margem muito forte, que foi, eu acho que o primeiro nosso tema aqui, quando a gente fala, explicando por que o resultado caiu, o que nos dá o conforto de olhar para o PDD do outro lado e enxergar que a gente não deve ter nenhum repique. E de fato, quando a gente olha para os nossos números, tentando trazer a reflexão aqui com o início da crise sanitária que nós tivemos aqui que aconteceu no mundo, né? O pico de inadimplência observado e que nós vemos muito dentro das nossas curvas de risco, né, que são indicadores até um pouco mais finos de percepção, ficou em setembro de 2020. Então a gente tem visto muito mais uma inadimplência andando de lado e não esperamos também grandes solavancos, principalmente essa base, por ter essa base de consignado ainda muito forte no nosso mix de carteira. Tá? Perdão, e só aproveitando um pouco do gancho, os produtos também de expectativa de crescimento de carteira de crédito para 2022, eles não estão altamente ligados à macroeconomia. Então a gente consegue ainda expandir de forma bem inteligente, né, com qualidade, não com velocidade, sem
sem adicionar muito risco de crédito dentro do portfólio do banco. Então, aqui a gente está bem confiante também por manter esses indicadores ao longo de 2022 da nossa carteira. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de um telespectador, o MPK, perguntando o seguinte: ele queria saber o que vocês pretendem fazer com a certificação dada pelo Banco Central recentemente, né, de primeira instituição financeira a receber. Então, primeiro, acho que é um motivo muito de orgulho nosso, né? Eu vou repetir de novo aqui a palavra fintech de 90 anos, porque toda a reestrutura de tecnologia do banco, o banco vem investindo muito em tecnologia, vem investindo muito em processo. E para o BMG, eu vi ali na vinhetazinha, eu relembrando algumas coisas de crédito, né? Acredito que uma das maiores doutrinas do Banco BMG é crédito. E o que essa certificação nos traz, talvez seja para mostrar para o mercado muito mais o empenho e o investimento que o banco está em fomentar as questões relacionadas ao Open Finance, Open Banking. Porque a gente entende que com maior quantidade de informações vamos ser ainda mais competitivos numa doutrina nossa que é a concessão de crédito. Então, sendo transparente, essa é uma certificação que praticamente todos os bancos vão acabar tendo que fazer. O BMG teve a alegria de ser o primeiro, nossos colegas do Banco Central, inclusive, incentivando e apoiando isso, porque realmente aqui criar esse data lake e trazer muito analytics, né? O banco ele desenvolveu uma diretoria específica só de crédito, que antes era uma gerência executiva, virou uma diretoria e abraçou a parte de analytics. Porque a gente entende que o crédito hoje ele tem muito a ver com comportamento e tem muito a ver com essa construção de data lake. Então o banco ele já, desde o ano passado, vem investindo muito nas questões do Open Banking, e essa talvez seja só uma demonstração empírica de como esse investimento global em tecnologia e essa preparação específica com relação a determinados temas tem colocado o BMG na vanguarda de alguns assuntos. Maravilha. E a gente viu também, né, falando agora em relação a parcerias, a gente viu que o BMG tem uma vertente de seguros junto com a Wiz, né, que tem crescido bastante. Queria que você falasse um pouquinho mais, né, como é o modelo de negócio dessa parceria e quais são os principais pilares estratégicos em relação a isso. Essa é uma pergunta bem interessante. Teve um analista que trouxe essa discussão com a gente e falou assim: como fazer tanta coisa igual vocês estão se propondo a fazer de uma forma organizada, competente e rápida? E a primeira discussão que nós apresentamos para o mercado, também de forma bem empírica, é ter parcerias certas, né? Se aqui do lado crédito a gente entende que é super core, o banco trouxe um diretor com bastante bagagem de mercado, que trouxe uma equipe nova e tem investido bastante nisso. Então é uma estrutura de desenvolvimento core, uma estrutura de desenvolvimento interno. A operação que você trouxe da Wiz, com a Wiz, da nossa corretora com a Wiz, é uma grande referência de como fazer isso também com bastante governança, de uma forma independente e manter os vetores de crescimento de forma acelerada. O BMG ele tinha uma corretora, né, como eu disse, naquela expansão de banco de consignado, a gente tinha uma corretora que era principalmente para distribuir produtos de seguro prestamista, né, tinha uma família de produtos prestamista, mas a grande mãe aqui era um seguro prestamista, tinha N formas de vender esse seguro, e vendia ele basicamente num canal, que era o correspondente ao franqueado. Com a Wiz, nós desenvolvemos novas famílias de produtos de seguro que têm alta aderência para venda dentro do canal digital. E dentro dos canais físicos, eles têm outros pontos de contato. Então ele pode utilizar o produto de seguros, por exemplo, para reativar um cliente que estava inativo em algum outro momento. Então, reiniciar um relacionamento com o cliente utilizando produtos e serviços. O que aconteceu, né, de uma forma empírica com isso? Nosso volume de prêmios ele sai da casa de 80 milhões há um ano atrás, por TRI, para algo como 140 milhões nesse trimestre agora, nesse último trimestre. E mais do que isso, né, é uma gestão competente, dedicada, não que a anterior não fosse, mas com bastante foco e expertise, né, juntando ali realmente expertises. O banco ele conseguiu, agora com 60% dessa empresa, antes ele tinha 100%, em um ano depois, 4 trimestres depois, ter cerca de 3,6 vezes o resultado maior, mesmo tendo 40% a menos do equity dentro desse negócio. Poderia citar N outros exemplos aqui, tá? Esse da corretora foi um dos mais antigos e é o que tem mais resultado empírico para demonstrar, mas N outros aqui, até um dos mais recentes, por exemplo, como a intenção de aquisição da O2O Bots, que é uma empresa de chatbot. Quando eu falei ali do atendimento via WhatsApp, do processo de vendas via WhatsApp, vai ser justamente via essa investida, né, via essas parcerias,
que o banco vai fomentando, né? Uma outra também que abre uma vertente bem interessante nessa discussão de crédito foi o investimento na Araújo Fontes, uma boutique de investimento de Belo Horizonte, que traz uma competência, né? Até a palavra que a gente tem usado é o nosso embrião de banco de investimento, porque é um people business e traz competências específicas para o banco. Aumentar o seu mercado endereçável com a sua equipe de estrutura e a estrutura atual, oferecendo novos produtos e serviços, e aos olhos da Araújo Fontes aqui também ter o banco como sócio dentro dessa nova vertente aqui, dentro essa nova business unit, utilizando aqui com bastante inteligência o capital do banco e a experiência e competência deles na estruturação de produtos, dívida, M&A, entre outras coisas que eles desenvolvem lá, como gestão de fundos, por exemplo. Então essa é uma vertente que a gente está olhando também com bastante confiança e bons olhos, porque ela traz competência para manter esse crescimento acelerado, né? Dentro dessa transformação, a gente consegue ter ou o parceiro certo para endereçar temas específicos, como eu citei aqui, ou construir de fato um business unit que o banco demoraria tempo para construir. Desse aqui, só, sem me alongar muito mais, mas só falando também da Granito, por exemplo. Quando nós adquirimos a Granito, é uma adquirente, quando nós adquirimos ela, era uma subadquirente. Em pouco mais de 6 meses ela virou uma adquirente. Quanto que seria investido, quanto que seria gasto para ter isso dentro do banco, né? E a gente conseguiria fazer com a primazia que foi feita, com a velocidade que foi feita? A gente entende que faz sentido ter sempre criar esse ecossistema tech, mas tem também essas BUs aqui, através de M&A programático, para acelerar justamente essas avenidas que o banco tem hoje. Maravilha! Esse foi o Danilo Herculano, superintendente de Relações com Investidores do Banco BMG. Danilo, queria agradecer muito a sua participação aqui no BMC Business. Espero que você volte outra vez, né, para a gente conversar mais um pouco, tá bom? Foi um prazer. Eu agradeço as perguntas aqui. Eu acho que estão bem dentro do que o mercado tem nos questionado. Esse canal é um canal muito importante. Hoje a maior base de clientes do BMG é investidor pessoa física, e sempre depois das entrevistas aqui, das conversas, a gente recebe muito feedback positivo. Pela audiência, pelo ótimo trabalho. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, já sinta-se convidado a voltar. Obrigada. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto, aí de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima, tchau, tchau!